Alain Prost dá vexame na casa da Ferrari e as tensões entre piloto e equipe começam a explodir, enquanto Ayrton Senna controla um problema no motor e conquista a terceira vitória seguida. O GP de San Marino de 1991 é o nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, vocês gostaram da musiquinha aí de introdução, né, da época ali, da transmissão da Globo, a musiquinha da Fórmula 1, dá uma certa nostalgia. E hoje, continuando a nossa série sobre a temporada de 1991, com o terceiro episódio, o GP de San Marino, disputado no circuito de Imola no dia 28 de abril. A Fórmula 1 ficou quase um mês sem corrida entre os GPs do Brasil e o GP de San Marino, e naquela época era permitido, né, as equipes fazerem testes, e teve um teste em Imola alguns dias antes do Grande Prêmio, e o carro da Footwork. A Footwork lançou o seu novo carro FA12, mas o piloto Michele Alboreto acabou sofrendo aí um forte acidente na curva Tamburello. A asa se soltou do carro ali antes da Tamburello, o Alboreto bateu forte, saiu, mas felizmente ele saiu andando do carro, mas ele teve alguns ferimentos, ele teve um cortezinho na perna, também duas costelas quebradas. E antes do GP de San Marino também já começava aí a tensão entre Alain Prost e a Ferrari. O Prost, ele deu uma entrevista à Autosport italiana, onde ele elogiou a estrutura da McLaren, falou que faltava na Ferrari a figura de um Ron Dennis ali para mandar em tudo. Obviamente que a imprensa italiana não gostou das declarações do Prost, e durante a entrevista coletiva na sexta-feira, um jornalista perguntou, né, para o chefe da Ferrari, para o Fiore, se era fácil trabalhar com um piloto que nunca ficava satisfeito. E aí o Prost, ele interrompeu, né, ele pegou ali o microfone e ele respondeu, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, nunca satisfeito, se tudo fosse perfeito na Ferrari, eu seria um idiota de não ganhar todas as corridas, não se deve interpretar as coisas do seu jeito. Sim, eu disse que a Honda faz excelentes motores, que a organização da McLaren é excelente. Cabe a nós fazermos o mesmo, ou melhor, se possível. 80% do que vocês escrevem é falso, quanto aos 20% restantes é difícil encontrá-los, especialmente na Itália, fecha aspas. Ou seja, o clima ali na Ferrari com a imprensa italiana, com o Prost, né, o Prost com a Ferrari e com a imprensa italiana não estava nada bom, então o francês aí precisava realmente mostrar resultado nessa corrida em Imola diante da torcida ferrarista. Grid de largada tem Ayrton Senna na pole position, sua sétima pole position seguida no circuito de Imola. Desde 1985 o Senna largava na pole em todas as provas em Imola. Ao seu lado na primeira fila, Riccardo Patrese da Williams, em terceiro, Alain Prost da Ferrari, em quarto, Nigel Mansell da Williams, terceira fila com Gerhard Berger da McLaren e Stefano Modena da Tyrrell. Outros três brasileiros largaram juntos, ali, o Roberto Moreno em 13º, o Nelson Piquet em 14º e o Maurício Gugelmin na 15ª posição. Essa corrida também teve algumas estreias, né? Marcou a estreia do Eric Van der Poel da Lamborghini, piloto belga, que finalmente conseguiu se classificar para uma corrida, e essa corrida também marcaria a última corrida do piloto Julian Bailey na Lotus. E também uma novidade, a novidade é o novo carro da Benetton. A Benetton finalmente estreou seu novo carro, modelo B191, cuja principal diferença é a inovação no bico. Eles trouxeram ali o bico tubarão, aquele bico um pouco mais acima, que depois viraria tendência nos carros de Fórmula 1 ali no final, ali, durante toda a década de 90, vamos dizer assim. E o domingo começou chuvoso ali poucas horas antes da corrida, ou seja, na verdade o domingo começou com sol, mas poucas horas antes da corrida despencou uma chuva e molhou toda a pista, então todos os pilotos foram largar com pneus de chuva.
E durante a volta de apresentação, o Alain Prost faz isso aí. Tá forte para o contorno da Rivata. E ali, olha a Ferrari saindo. Olha a Ferrari saindo e não para, na grama molhada não para. Olha o Berger também, olha o Berger também. Vai pela grama o Prost. Vai ficando Alain Prost. Na volta de apresentação, na volta de aquecimento de pneus, vai ficando o Prost. Inesquecível isso, né? O Prost rodando na volta de apresentação. Isso virou assunto de escola no dia seguinte. Realmente, o Prost, que já estava em crise com a Ferrari, nem larga por conta de um erro próprio na volta de apresentação. Realmente a coisa não estava nada boa. E na largada, o Riccardo Patrese assume a ponta da corrida. Na largada, vai Senna, com cuidado, para tomar a ponta. Patrese vem por dentro. Senna não larga bem, Mansell pula na frente. Patrese pula na frente, depois Senna. Patrese que largou bem, pulou na frente. Alesi, você viu que o Senna quis sair e o carro ficou. Muitos abandonos no começo da prova, o primeiro de Nigel Mansell. E aí, a Williams de Mansell rodando, o Mansell que largou mal, que tentava recuperar posições, já roda, vão encostar o carro de Mansell, é outro bicho papão que vai ficar fora da prova. Enquanto a transmissão mostrava o replay da rodada do Prost na volta de apresentação, o Nelson Piquet também abandona a prova ainda na primeira volta. E na volta seguinte, a corrida acaba para outra Ferrari. O Alesi se espremendo ali. O Alesi vem bem, mas é sempre sujeito a fazer uma bobagem. Tá aí fora? Já tá aí? Já tá aí? E a outra Ferrari fica fora, olha o desespero desse Mose. Ou seja, dos torcedores italianos, como eles xingavam o Alesi, a besteira do Alesi. Esse é o Alesi. O que ele vai fazer de besteira daqui pro final do ano é uma grandeza. Deram o carro demais para ele, talvez tenham enchido demais a bola dele na temporada de 90. Que fase da Ferrari, meu Deus do céu, hein? E quem também abandona no começo da prova é o Aguri Suzuki da Lola. Mas aí tem uma cena engraçada, né? Que é o fiscal da pista que vai correndo ali para ajudar ali a tirar o carro do Suzuki, mas a grama estava meio molhada, ele foi lá, deu um belo de um escorregão e levou um lindo capote. Confere aí. Quem vira ali? Outra imagem bacana da corrida foi um 360 que o Gianni Morbidelli da Minardi deu ali, rodou ali na pista molhada, mas conseguiu voltar na mesma posição e seguir na corrida. E a pista vai secando no começo da prova, o Senna vai andando rápido e vai tirando a diferença para o Riccardo Patrese, que chegou a ser de mais de 6 segundos. Com 8 voltas completadas, as posições são Patrese em primeiro, Senna em segundo, Berger em terceiro, Modena em quarto, Nakajima em quinto e Pierluigi Martini em sexto. O Senna se aproxima muito do Patrese e faz a ultrapassagem na volta 9, no mesmo momento que o Patrese para nos boxes. Mas Senna vem para cima. Patrese busca a tomada. Eles vêm para a última variante. Senna bota por dentro para fazer a ultrapassagem, Patrese não tinha o que fazer porque ele vai pro box. Só que nesse pit stop a Williams apagou e o Patrese perdeu muito tempo, né? O Patrese estava inconformado com a equipe nos boxes, né? E aliás, né, o Patrese ele já chegou em Imola reclamando que o Williams dava preferência para o Nigel Mansell, reclamou do Mansell também ali num lance que eles tiveram lá no GP dos Estados Unidos, quando os dois disputaram posição, o Patrese acabou saindo da pista e reclamando, né, que a equipe dava preferência para o Mansell, que o Mansell era o primeiro piloto, mas ele andava mais rápido para o Mansell. Enfim, o clima também não estava bom entre os pilotos da Williams. E todo mundo vai parando para trocar pneus, para colocar pneus slick, e o Senna parou na volta 14, uma volta depois do Berger, mas ainda voltou na liderança. O Berger chegou a ficar bem próximo do Senna ali logo após o pit stop, mas o Senna negociou melhor as ultrapassagens com os retardatários e foi abrindo vantagem novamente. E agora a gente vai colocar aqui uma informação interessante para quem gosta aí de dizer que antigamente a Fórmula 1 era mais equilibrada, antigamente a Fórmula 1 era melhor, os carros eram mais próximos um do outro. Olha só. E ele vai se aproximando para colocar uma volta em Roberto Pupo Moreno, que é o quarto colocado. Impressionante, com apenas 22 voltas completadas, quer dizer, praticamente um terço da prova, porque são 61 voltas, um pouco mais de um terço da prova, o líder já vai colocar uma volta no quarto colocado.
Um terço da prova, né? Ou seja, um terço da prova, o primeiro já estava colocando volta no quarto colocado. E o Patrese, que ele ficou uma eternidade parado nos boxes, ele voltou 4 voltas atrás, chegou até fazer volta mais rápida em algum momento da prova, mas abandonou de vez na volta 23. E no pelotão intermediário, o Julian Bailey da Lotus passa pelo De Cesaris e assume a 6ª posição. E na volta seguinte é o Pierluigi Martini que passa o De Cesaris e assume a 7ª posição. E no momento, o Galvão começa a falar do desempenho dos pilotos brasileiros na corrida e também fala dos brasileiros nas categorias de base da Fórmula 1. Se liga só. Por falar em brasileiros, o dia começou bem, porque Djalma Fogaça venceu a 2ª prova da Fórmula Lotus, que é a categoria, vamos dizer assim, hoje a categoria Escola Internacional, o Campeonato Europeu. Ele lidera a competição depois de ter feito um 8º e ter vencido a prova. É a primeira vitória internacional de Fogaça, um piloto de muito talento, piloto de Sorocaba, que veio da Fórmula Ford, depois passou pela Fórmula 3 sul-americana. E agora que o Senna está prometendo aí mais uma vitória brasileira esse ano, e lembrando que também hoje tem corrida de Fórmula 3 do Rubens Barrichello. Com 37 voltas completadas, as posições são Senna em primeiro, Berger em segundo, Modena em terceiro, Moreno em quarto, Leto em quinto e De Cesaris em sexto. Vocês viram que o De Cesaris ele recuperou as posições que eles tinham perdido ali para o Bailey e do Martini, mas a transmissão não mostrou. Só que o De Cesaris abandonou a prova na volta 38. E antes de continuar falando do vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas e miniaturas exclusivas. Para acessar, é só clicar botequimgp.com.br. E se você gosta do nosso trabalho, vê algum valor e quer nos ajudar, é só clicar aqui em Seja Membro e se tornar um apoiador do canal. Ou então, você pode também fazer ali uma contribuição, clicando aqui no botão Valeu, ou então direto para o nosso Pix, botequimgp@gmail.com. Na volta 42, o terceiro colocado, Stefano Modena, abandona a prova e com isso o Roberto Moreno assume o terceiro lugar. E o Senna, a essa altura, começa a administrar a corrida, né? Já tinha mais de 20 segundos de vantagem para o Berger, e em compensação o Berger começou a andar mais rápido, começou a acelerar mais forte e vai tirando a diferença para o brasileiro. Só que lá nos boxes da McLaren chegou um recado para o Berger. Aí, Senna, botou a cabeça de lado, hein? Quando ele bota ela toda de lado assim é que vem tempo. É que ele vai buscar apertar mais o da direita. Olha aí, uma coisa muito significativa. A McLaren mostrou uma placa nos boxes agora para o Berger. Easy. Tá certo, quer dizer, manda ele ter calma, manda ele ter juízo. E aí, Galvão e Reginaldo começam a elogiar o Ron Dennis na transmissão, falando do comando da McLaren e tudo mais, falando inclusive que o Senna tinha ficado bravo com o Ron Dennis, né, porque o Senna choveu muito, né, durante os treinos ali do GP de San Marino, e nessa corrida o carro reserva era do Berger, então o Senna teve problema no carro, aí não conseguiram ajeitar o carro reserva a tempo para o Senna treinar, o Senna treinou pouco, aí o Senna estava meio reclamando, aí o Galvão contou, né, que ele com o Ron Dennis ali e o Senna junto, o Ron Dennis brincou com o Senna, falando, olha, não, isso é só para você aprender, lembrar aí como é que era no tempo, que você corria em equipe pequena, tal, brincando com o Senna que deu um sorrisinho amarelo e tudo mais, e o Galvão tava elogiando, né, o Ron Dennis, e aí ele citou a entrevista que o Alain Prost falou que faltava um Ron Dennis na Ferrari. Então está certo o Prost ao dizer que o Ron Dennis faz falta à Ferrari. Agora, você imagina isso para uma Ferrari? É uma declaração do seu piloto principal. Quer dizer, isso foi o estopim de uma crise, a crise que durou essa semana toda e que tende a aumentar agora, porque com isso também o Prost quis jogar toda a responsabilidade em cima da direção, dizendo que no caso de um mau resultado aqui em Imola, a culpa, em último caso, seria dos pilotos. Quer dizer, que até agora os pilotos não teriam culpa nenhuma, só que aqui aconteceu o contrário. O clima tava bom, né? O clima tava bom na Ferrari. Vocês lembram que na corrida anterior eu elogiei o gráfico, né, que mostrava os capacetes dos pilotos? Pois é, nessa corrida eles trocaram os gráficos ali e colocaram os carros em vez dos capacetes. Bonito também, né? Mas eu preferia os capacetes. Na volta 51, o Moreno perde a terceira posição para o JJ Leto da Dallara e acaba abandonando a prova 3 voltas depois com problemas no câmbio. No final da corrida, o Berger se aproxima bastante de Senna, mas depois de 61 voltas, Ayrton Senna vence o GP de San Marino. Senna puxa para a esquerda, é só puxar para a direita, na ponta dos dedos, acelera Senna, vem
traseiro, Brasil! a ponta do dedo, Ayrton Senna do Brasil! Outra vez, Ayrton Senna vence na Fórmula 1! Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de San Marino! A dobradinha da McLaren é a festa dos mecânicos! E o Senna, depois da corrida, ele disse que teve um problema com pressão do óleo do motor e teve que administrar bem a corrida. Confere aí. Meu maior problema mesmo foi com o motor, que na metade da prova começou a dar sinal de pressão de óleo muito baixa no painel. E quando acontece isso, duram 5, 10 voltas só o motor e eu tinha 30 voltas para fazer. Então eu não achei que fosse terminar por isso. Mas imediatamente eu diminuí o RPM do motor nas trocas de marcha, na reta não vinha com o pé no fundo, tentando vir com o RPM um pouco mais baixo, e fiquei controlando com o Berger. Ele apertou um pouco o ritmo, começou a chegar e eu fui obrigado a apertar um pouco para tentar desiludir ele de apertar e poder maneirar, porque a gente tinha uma diferença muito grande para os demais. E deu certo a estratégia, a gente conseguiu chegar aos dois, e eu não acredito que o motor conseguiu chegar, porque em condições normais não tinha como chegar, mas quando tem que ser, e estou muito feliz com essa vitória. Classificação do GP de San Marino, Ayrton Senna vence com 61 voltas, em segundo Gerhard Berger, 1 segundo atrás, terceiro JJ Leto da Dallara, seu único pódio na Fórmula 1 e o último pódio da Dallara, 1 volta atrás, Pierluigi Martini em quarto com a Minardi, 1 volta atrás, e depois as duas Lotus de Mika Häkkinen em quinto, 2 voltas atrás. Foi a primeira vez que o Mika Häkkinen pontuou na Fórmula 1, e o Julian Bailey em sexto, chegando aí, marcando seus primeiros pontos. Essa que seria a última corrida do Julian Bailey na Fórmula 1. Campeonato de pilotos, depois de 3 etapas, Ayrton Senna líder 30 pontos, Gerhard Berger em segundo 10, Alain Prost em terceiro com 9, Riccardo Patrese e Nelson Piquet 6 pontos. Campeonato de construtores, McLaren 40, Ferrari 10, Benetton e Williams 6 e Tyrrell 5 pontos. Então é isso, esse foi o nossa terceira corrida da temporada de 1991. Voltamos a qualquer momento com a história do GP de Mônaco. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!